Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Podcast. Nesse podcast, você já sabe, a gente reúne as principais notícias do ecossistema de startups aqui no segmento de Venture Capital. Tudo que acontece ao longo da semana, resumido para você. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e estou aqui nesse podcast com a nossa equipe aqui por trás das câmeras, todo mundo ali fazendo o seu trabalho, registrando a gente, colocando a gente nas plataformas e ao meu lado, sempre aqui fazendo a curadoria e sendo a chefe de redação, Ana Flávia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals Notícias. Fiquem ligados para acompanhar tudo que aconteceu nessa semana. Tem também comentários do Gustavo Brigato, nosso novo comentarista oficial aqui do Big Deals. Então, fique até o final para você saber tudo que aconteceu e ter aquele pitadinha para conversar agora no Happy Hour de sexta-feira. Agora são 9 horas e 46 minutos. Repita. 9 horas e 46. O Big Deals está no ar. E vamos começar a nossa primeira notícia da semana, matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel Souza. E vamos falar sobre inteligência artificial. A gente comentou sobre isso semana passada, né, Amuri? Que talvez seria o futuro aí dos investimentos. E a gente tem uma matéria muito legal sobre isso, que é OpenAI capta 175 milhões de dólares para fundo próprio de startups. É isso mesmo. Não basta ser a empresa de tecnologia mais quente do mercado atualmente, tem que colocar dinheiro na mesa. A OpenAI, a companhia responsável pelo badalado ChatGPT, acabou de levantar mais de 175 milhões de dólares para tocar seu próprio fundo de investimentos em startups. O fundo tem apoio de 14 investidores e levantou, na verdade, 75% a mais do que eles esperavam captar aqui. Era originalmente um fundo de 100 milhões de dólares. 500 milhões de reais. É muita grana, viu? É fundo de gente grande aqui, se a gente fosse fazer um fundo no Brasil, e eles fizeram como se fosse realmente esse início das apostas. Segundo o CEO da OpenAI, o Sam Altman, que era Y Combinator, né, foi durante muito tempo o YC, saiu para virar CEO da OpenAI, ou seja, que mostrou para o mercado que realmente era um negócio que ele estava apostando muito. O plano do fundo é buscar startups que estão tentando ampliar esses limites de como a AI pode transformar as coisas. E ele, obviamente, está ao fundo, o nosso plano é esse, buscar essas ferramentas que podem mudar o mundo, mas a real é o seguinte, o OpenAI lançou a sua parte de plugins e com a sua API, eles forneceram para várias empresas e várias soluções a possibilidade de eles criarem plugins, microserviços, meio que apps dentro da OpenAI. E, obviamente, eles, por serem os donos da OpenAI, conseguem saber quais estão crescendo mais que os outros, quais estão usando mais a plataforma deles, quais estão realmente demandando e crescendo. É óbvio que eles conseguem saber qual é qual para saber qual vale investir. Então, na verdade, eles estão pescando dentro do próprio aquário. Criaram um aquário ali, o aquário começou a se reproduzir e eles estão pescando dentro desse próprio aquário. Estratégia genial, porque, na minha opinião, isso, e junto com o acesso premium da OpenAI, você ter direito a usar essa API, a gente usa aqui para as nossas soluções de investidores de VC também, é uma API para o mundo, cara. O que a OpenAI está fazendo não é mais uma solução. Eles vão ser usados de forma transversal por dezenas de negócios. Todos os negócios vão usar a API do OpenAI. Então isso vai ser uma coisa comum, mais uma previsão do Investidores VC. Bum, voz de Deus. A gente vai ter um número gigantesco de empresas que obrigatoriamente vão assinar e usar a API do OpenAI. Então, eles vão ser uma API para o mundo em vários aspectos. O que eles estão fazendo agora é, se eu vou ser uma API para o mundo, que outros serviços eu posso plugar para, através de mim, esse cara acessar outras APIs. Então, vai ser um negócio assim, vai ser uma revolução, tá? Vale lembrar que a Microsoft já investiu bilhões em OpenAI. É uma notícia realmente muito importante para a gente trazer aqui. Já investiu bilhões, chegou a ser avaliada a 27 bilhões de dólares no mercado secundário. Ou seja, depois que a Microsoft fez esse aporte, as ações em mercado secundário chegaram a fazer a empresa valer 134 bilhões de reais. É muito dinheiro. Primeira matéria para a gente abrir o Big Deals com essa gigante que tem mudado o nosso dia a dia, a OpenAI. Vamos que vamos.
E vamos seguindo de previsões e matérias boas aqui no nosso Big Deals. Vamos seguir com a matéria do Startup. Vamos falar agora sobre Health. Hilab capta rodada liderada pela AB Capital e quer ir além das farmácias. A pandemia abriu um salto de caminho aí para a Hilab. Em pouco mais de 2 anos, a startup curitibana, fundada lá em 2004, ganhou tração com seu laboratório portátil, que através aí de gotas de sangue consegue fornecer laudos e exames em minutos. A rodada não teve valor divulgada, mas foi liderada pela AB Capital. Marcou também a entrada da brasileira Rise Ventures, além da participação da Positivo Tecnologia, que já investia na Hilab. Eles contam também com Península, do Abílio Diniz, com a Endeavor, Catalyst, Monax e Qualcomm Ventures, ou seja, só a galera, só os top guys. Eles já estão presentes, né, com esse atendimento que a Hilab faz, que eles conseguiram criar uma máquina em que você consegue, com algumas gotas de sangue, fazer alguns exames. Essa máquina, então, ela é disponibilizada em vários lugares, né? E esse foi o momento que eles começaram a crescer isso e realizar exames. Já são mais de 1.500 cidades atendidas com algum desses devices em alguma parte de alimentação, clínica, de saúde, clínicas, hospitais. Eles estão expandindo isso cada vez mais. Um volume de 4 milhões de exames de sangue já foram realizados, exames de sangue para descobrir várias outras coisas, né? Um exame complexo, hemografia, etc. E hoje, cara, tem um negócio interessante aqui nessa matéria que eu li, feita no Startup, que eles tinham uma certa briga ali, uma certa disputa com o mercado que queria, obviamente, proteger o seu espaço, os mercados de exames laboratoriais, né, essas grandes empresas, etc. Só que em 1º de agosto entrou uma nova resolução aqui da Anvisa que aprova a realização de exames de análise clínica em farmácias. Então, da mesma forma que a gente viu os exames de Covid, que no início eram só nas clínicas e depois você começava a fazer os exames rápidos em farmácia, imagina você poder fazer um exame de sangue simples em farmácias, rápido, com poucas gotas de sangue. Então, eles conseguiram essa aprovação. A Justiça deu ganho de caso para a Hilab em várias ações que estavam sendo estimuladas nos bastidores por alguns rivais, e eles já estão com um plano de realmente levar esses equipamentos para o mercado como um todo. Uma parte legal aqui é que, por mais que isso possa... A gente sempre fala, né? Quando a startup está começando, ela não incomoda ninguém. Mas quando ela está crescendo, ela começa a incomodar os grandões. E isso é uma certa barreira de mercado. Tipo, como assim? Eu tenho várias unidades instaladas, eu gasto com vários aluguéis, eu sou uma gigante de análise clínica. Como é que você vai pegar um equipamento e colocar isso numa farmácia? Eles são, de certa forma, o futuro de todo mundo, né? Então... O início é barrar, mas depois é se aproximar. E uma coisa aqui interessante é que os segmentos que eles já atendem, que envolvem empresas, clínicas, consultórios, etc., até pouco tempo atrás, os laboratórios, que eram uma ameaça, estão se tornando possíveis clientes. Eles querem entregar também a solução para os laboratórios. A justificativa aqui do fundador é que, em muitos casos, esses laboratórios precisam de um diagnóstico imediato. E hoje eles não têm uma tecnologia que permite entregar isso sem um gasto excessivo de logística. Com a máquina deles, eles podem ser laboratórios mais ágeis também. Então, você pode ter um laboratório grande de marca que você vai lá fazer os seus exames a mais. E você tem o a mais fast, que você tem os resultados de exames mais simples usando uma máquina XYZ. E isso, inevitavelmente, Aninha, me faz lembrar da série The Dropout, que conta a história da Elizabeth Holmes, que mostra justamente quando eles criaram uma empresa que supostamente faria todos os seus exames clínicos com uma gota de sangue. Isso foi um bafafá nos Estados Unidos, porque ela levantou dinheiro com um monte de gente e, no final, ela não conseguiu entregar o device. Obviamente, não é o caso da Hilab, que já está presente em 1.500 cidades, 4 milhões de exames, mas lá, nessa série, você vê justamente as grandes empresas tentando travar ela e depois, não dá mais para travar você, eu vou me aparceirar, né? Eu vou fazer uma joint venture contigo. A grande gigante Walgreens fez a aposta com elas, mas no final ela era trambiqueira. Foi presa, porque ela não conseguiu entregar, ela mentiu para um monte de gente. Então, teve um monte de coisa que vale a pena para quem está ouvindo aqui tentar assistir essa série The Dropout, um conteúdo aí para o final de semana, vocês vão gostar. Muito boa série. E mostra esse caso, ela tentou fazer isso há muitos anos atrás, a tecnologia era diferente, etc., e ela era meio pilantra. A Hilab está provando que dá para fazer no Brasil, levando um acesso para muita gente, fazer exames mais rápidos. Eu acho que a inovação vai sempre vencer e as pessoas precisam desse serviço. Então, galera que está tentando travar mercado, eu sei que vocês têm esse papel aí, defender o de vocês, mas talvez abraçar a tecnologia seja o caminho. Parabéns à Hilab, matéria super importante aqui no segmento de Health.
Olha, Big Deals recomenda, vamos criar esse quadro aí de séries e coisas. Eu adoro ver essas inovações em Health Tech, porque eu detesto agulhas. Gostei, Aninha. Acho que toda semana a gente podia ter alguma recomendação. Eu acho legal. Né? Tipo, no final, galera, olha só, a recomendação é esse podcast, que é legal. A recomendação é esse filme, é essa série. Esse Gostei. livro legal sobre tecnologia. Gostei da ideia. Gosto, e gosto de acompanhar essas inovações em health, porque eu tenho pavor de agulha, então para mim, assim, quanto mais uma gotinha de sangue, uma salivinha puder fazer todos os meus exames, vai ser o mundo ideal para mim. Vamos seguindo aqui nos nossos giros de notícias. Matéria do Startups, da jornalista Fabiana Rolfini. Vamos falar aí sobre plataformas de integração. Essa notícia é boa, nós comentamos sobre ela já o ano passado de um aporte e temos novidades. Com Series B de 300 milhões aí de reais, a Digibi quer avançar nos Estados Unidos e América Latina. A Digibi, uma plataforma aí de integração com serviços, recebeu uma ajudinha extra para acelerar o crescimento nos Estados Unidos e na América Latina. A companhia anunciou que recebeu 300 milhões de reais em um Series B, liderado pelo time de investimentos da Growth Equity do Goldman Sachs. Pois é, e a Digibi, ela ajuda grandes empresas a integrarem os seus sistemas, né? A gente acha que já está tudo integrado na internet, mas pensa naquela grande empresa que tinha um RP antigo, uma conexão com um banco diferente, um sistema próprio que ela criou. Só que essas grandes empresas que têm esses sistemas legados são as gigantes, são as enterprises. A Digibi entendeu essa dor, começou a desenvolver as APIs para cada um desses negócios e depois ela tinha tantas conexões que o mercado falou, peraí, você faz isso mais rápido para mim? E começaram a ganhar muito mercado. Com essa grana, eles vão expandir e aumentar a participação no mercado dos Estados Unidos, que foi uma movimentação que a Digibi fez. Eles são um PaaS, uma Platform as a Service, e faz todo sentido, já que esses sistemas legados em grande parte são globais, levar a solução para lá. Fizeram esse soft landing, começaram a conquistar alguns clientes e agora, com esse investimento do Goldman Sachs, realmente um parceiro internacional ajuda eles. Eu tenho um grande prazer de falar essa matéria, porque nós aqui do Investidores VC somos sócios também da Digibi, faz parte do nosso portfólio. Nós entramos através da State Ventures, então estamos muito felizes com essa notícia de uma startup do portfólio recebendo um Series B desse tamanho. A minha expectativa, sendo bem sincero, não é previsão, mas torço, porque não, essa daqui talvez tenha um pouco de previsão, um pouco de fé. Claro que, por que não? De que vai ser o nosso primeiro unicórnio do portfólio Investidores VC, tá? Então, ó, tá aqui, hein? Me cobrem, eu torço para que seja sim. Eles agora conseguiram o apoio de alguns parceiros, obviamente, super estratégicos. A Vivo, né, que obviamente com a Vivo Ventures consegue se posicionar cada vez mais como uma empresa de tecnologia. K-Fund, que vai ter a possibilidade de levar a Digibi para a Europa. Então, são realmente captações muito estratégicas e o trabalho que eles fazem é incrível. Gosto muito do time, sou um super fã. Nós visitamos em loco quando a gente foi para Miami na nossa missão com o nosso time Black no Investidores VC e conhecemos o time e temos também, junto com a gente, um grande prazer de serem grandes conhecidos nossos de muito tempo, como, por exemplo, Flávio Pripas. Excelente notícia aqui no Big Deals. E seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar sobre Startup e também sobre fundos de investimento agora. A Funces investe 3 milhões de reais em 5 startups do Espírito Santo. Funces é o Fundo de Investimentos em Participação, criada com recursos aí do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo. Anunciou nessa semana que investiu em 5 startups. São elas Persora, Eratus, Presto, Cook e Artia. O investimento total é cerca de 3 milhões. E o fundo tem a TM3 Capital como gestora responsável pelos investimentos e a Ace Ventures como contratada para executar o programa de aceleração. Pois é, parabéns às startups que captaram aqui no Espírito Santo, estado muito querido. E eu vou falar aqui para vocês o que está na matéria, um high-level pitch de cada uma das startups. O high-level pitch é esse pitch do Twitter. É o pitch que você consegue explicar numa linha aqui em menos de... Quantos caracteres que era o Twitter originalmente? 140 e poucos, não era isso? Que era isso. A Persora é uma plataforma inteligente construída para ajudar o gestor a ter um time de alta performance. Beleza? A Eratus é um ecossistema de soluções de dados em um sistema SaaS que funciona como um cockpit para líderes. A Presta é uma PropTech que ajuda residentes com tarefas diárias, rotinas e serviços para suas casas. A Cook facilita a operação e entrega de kits de ingredientes de marcas que querem se conectar diretamente com o consumidor por meio de sua plataforma. E a Artia é uma plataforma que facilita a conexão entre arquitetos e os últimos lançamentos dos grandes fabricantes. E o legal aqui da matéria é que o fundo vai reabrir as inscrições para o próximo batch. Então, se você acabou de ver aqui, poxa,
5 startups receberam dinheiro, Espírito Santo, eu estou aqui também, como é que eu não entrei nesse negócio? Eles vão reabrir as inscrições no próximo mês de junho, ou seja, já não. Já, mês que vem, pois é. O objetivo é investir e acelerar até 50 empresas em 5 anos e, no mesmo período, realizar 30 investimentos diretos. O FunSys1 vai completar o seu primeiro ano de operação em maio, com aproximadamente 40 milhões de reais investidos em total de 18 startups, Aninha. Notícia boa aí para o mercado. E antes de eu continuar aqui a nossa próxima notícia, lembrando você que se você só está nos ouvindo pelo Spotify, agora você pode assistir a gente também, não é mesmo, Amuri? Nós estamos aqui também no YouTube, estamos no TikTok. Eita! Estamos no YouTube Shorts, então agora sim você consegue acompanhar nossos rostinhos, além de ouvir as nossas vozes. Uau! Não esqueça de curtir, acompanhar e recomendar também o Big Deals Notícias aí para os seus amigos. Vamos aí para a nossa próxima notícia do jornal O Globo, do jornalista Renan 7, também sobre o segmento de Health Tech. Olha a nossa listinha aí de top 10 segmentos. Já temos Health aí batendo no top 1. Uau. Sami, startup que virou operadora de plano de saúde, recebe aporte de 90 milhões de reais. A Sami, a Health Tech que transformou em operadora de plano de saúde para MEIs e empresas, levantou 18 milhões de dólares, cerca aí de 90 milhões de reais, em uma nova rodada de investimento. O cheque chega aí, né, para melhorar a escassez dos aportes nessa área de saúde e foi liderada pela Headpoint Ventures, que já era sócia, pela espanhola Mundi Ventures, com participação da Alumi Ventures, Endeavor Catalyst, Digital Horizon, Tal Ventures e outros veículos que já investiram, como Monax e Valor Capital. Pois é, o novo investimento eleva para 290 milhões de reais o valor total captado pela Health Tech. Não é pouca grana, não. Eles foram fundados em 2018 e pelo médico Vitor Aceituno e pelo empresário Guilherme Berardo. Eles começaram a startup no início para ajudar os planos de saúde a serem mais eficientes. E começaram a entender que tinham vários gaps ali no plano de saúde. Poxa, como é que a gente consegue melhorar sua performance, aumentar sua margem? O business de plano de saúde é um business com pouquíssima margem, porque tem muita perda, muita ineficiência, é difícil verificar tudo, é uma questão paciente-médico, recomendações de medicamentos, etc. E a Sami começou a trazer tecnologia para justamente eles terem maior visão desses atendimentos, das vidas, dos custos, dos horários, e começar a facilitar um pouco a vida desse plano de saúde, trazendo mais eficiência e mantendo o conforto para o paciente. Mas eles aprenderam tanto fazendo isso que eles decidiram criar o próprio plano em 2020. A área que eles atendem hoje, por enquanto, é a região metropolitana de São Paulo e o foco inicial Aninha, era um MEIs, mas eles acabaram expandindo essas ofertas para empresas, né? A gente começou ali com o MEI para entender um pouco daquela dor, daquela pequena empresa ou daquela empresa individual que não consegue um plano de saúde corporativo, mas logo eles perceberam que a dor era um pouco maior, começaram a atender várias startups também, conhecemos vários amigos que usam a Sami, e eles já têm cerca de 18 mil vidas dentro do plano deles. A startup fechou 2022 com um faturamento analisado de 60 milhões e para 2023 eles querem encerrar o ano com 120 milhões. Nós conversamos com o Vitor, que explicou para a gente como foi essa rodada e quais são os planos daqui para frente. Escuta com a gente. Oi, Ana, tudo bem? Oi, pessoal do Big Deals. Estamos aqui falando da rodada da Sami, né, que a gente anunciou ontem, 90 milhões de reais ou 18 milhões de dólares. O primeiro investimento da Mundi Ventures, um fundo europeu focado em InsurTech. Primeiro investimento da Mundi Ventures no Brasil. O round foi coliderado também pela Redpoint, que já era um investidor. Então, acho que isso é legal, que mostra a confiança tanto do mercado quanto dos nossos atuais investidores na execução da companhia, no tamanho da oportunidade. O plano de saúde é um dos maiores desejos do brasileiro e a maior parte ainda continua sem plano de saúde, e cada vez mais caro, cada vez mais difícil, reajustes altos, experiência ruim. E essa rodada vem para, né, ajudar a Sami a continuar, né, investindo em melhorar a experiência das pessoas com plano de saúde, trazendo eficiência, dados, tecnologia, evidência científica, para que as pessoas possam ter plano de saúde no Brasil, tenham preços justos, tenham reajustes baixos, tenham uma rede de qualidade, tenham um médico de família, que é a figura central do nosso modelo, tenham um modelo preventivo de saúde, com atividade física, com saúde mental. Então, estamos super felizes aí, a batalha vale a pena, porque é da saúde para os brasileiros, é dura, né, mas vencemos aí mais uma batalha, mais um episódio aí da história da Sami. Então, estamos super felizes aí e obrigado pelo apoio e pela cobertura também.
Muito obrigada, Vitor. Parabéns, Sami. Parabéns aí todo o time pelo novo aporte e sucesso aí nessa trajetória. Vamos aí para a nossa última notícia da semana, matéria do Pipeline da jornalista Manuela Tecchio. Vamos falar aí sobre plataformas de pagamento. Compra Rápida capta 18 milhões de reais para avançar no checkout de um clique. A Compra Rápida, uma plataforma de pagamentos que procura eliminar a maior parte desse processo para o varejo online, acaba de receber um aporte de 18 milhões de reais e tem aí como missão expandir o seu negócio para clientes maiores. A rodada Seed foi liderada, em tempos aí de liquidez pela Olive Tree Capital e contou também com os fundos Liquid 2 e Soma Capital. Pois é, para a gente entender como é que funciona essa operação aqui, imagine que no momento que você está finalizando a sua compra ali no carrinho, você permite, através do Compra Rápida, que as suas informações de pagamento sejam salvas. A gente já viu isso, né? Salvar suas informações para o próximo pagamento, alguns... pelo menos aqueles americanos lá, você pode salvar as informações do seu cartão de crédito, etc. Só que imagina uma empresa que faça isso para vários e-commerce. É como se você tivesse uma assinatura sua em que todos esses e-commerce pudessem pegar esses dados para você não ter que ficar inserindo toda hora. A gente gosta muito de permitir que, quando a gente está fazendo a compra, aquele site salva as informações, mas se você vai comprar em outro, você tem que inserir tudo de novo. É como se eles fossem esse grande hub que entrega essas soluções. Eles seguem as normas da LGPD, então isso também é uma coisa importante, porque quando você está salvando no e-commerce, você não tem certeza de como aqueles dados vão ser usados. Eles não querem passar para ninguém, mas vai que vaza. Já essa empresa específica garante essa segurança, esse sistema de LGPD, para que você não tenha intercâmbio de dados, para que ninguém use as suas informações. A startup cobra uma taxa fixa por cada valor transacionado. E é muito eficiente quando você tem recorrência. Então, funciona muito bem para sites de pequeno e médio porte, em setores como varejo da moda, cosmético e suplementação alimentar. A recorrência sendo maior, faz mais sentido você querer que seus dados já estejam preenchidos. E, Aninha, isso aqui não é invenção deles não, tá? Já é uma tendência lá fora. Esse mercado se chama checkout universal, ou seja, é que nem quando a gente vai fazer nosso login nas contas e fala login com a conta do Google, aí você, ai, que beleza, sonho. Não tem que criar mais um cadastro, etc e tal. Lá o negócio já é quente. A americana Bolt Financial alcançou um valuation superior a 11 bilhões de dólares em menos de 10 anos de operação com o seu checkout em um clique. Então, um grande mercado por compra rápida que agora, com 18 milhões de reais, quer levar esse checkout para os grandes e-commerce. Então, sair desse mercado de nicho do pequeno e médio e querem começar a oferecer solução em grande escala. Então, boa sorte aí para a plataforma de pagamentos. Matéria da Manuela, bacana aqui para a gente encerrar o nosso Big Deals, última matéria da nossa semana. Última matéria da nossa semana, espero que você tenha entendido um pouquinho desse giro, mas agora a gente vai falar também um pouquinho sobre mercado, como é que tá aí, sobre ponto de vista jornalístico, e aí nós temos agora, como anunciado no primeiro episódio, quem assistiu até o final conheceu, ouviu a nossa notícia, Gustavo Brigato, o editor-chefe aí do Startups, o portal de notícias, que comenta todo o mercado de inovação, de tecnologia, está acompanhando todas as startups toda semana. Ele também agora faz parte aqui do nosso Big Deals, ele mandou o seu áudio comentando um pouquinho, contando como que foi a semana. Vamos ouvir, Brigato, é com você. Acho que mais uma vez foi uma semana positiva, a gente teve muitos aportes aí, como destacado pela Aninha e pelo Amuri, muitas rodadas. Então a tendência natural assim, da gente é pensar, pô, beleza, o pior passou, né? Agora a gente já tem 2 semanas seguidas de boas notícias, mas, sei lá, prefiro ser ainda um pouco cético em dizer que o pior ficou para trás. Acho que ainda tem um segundo semestre bem desafiador aí, tanto que a gente não pode colocar a plaquinha de estamos a 14 dias sem demissões, porque exatamente ontem, no fim do dia, veio a notícia das demissões na Vetex, né? Mais uma rodada de demissões na Vetex, e nada indica que a gente não vai ter mais ajustes. Então a gente ainda vai ter mais ajustes, tem muita startup ainda passando o chapéu, né? Já fez captação, já fez bridge, já pegou o que tinha que passar, já raspou o tacho, já raspou o cofre. Então, para o segundo semestre, a gente ainda vai ter um cenário ainda bastante incerto. Talvez os juros começarem a baixar aqui no Brasil, a situação lá nos Estados Unidos agora com a aprovação do teto da dívida, algumas incertezas macroeconômicas estão sendo resolvidas, mas realmente acho que
a gente só deve ver um cenário mesmo de melhora, talvez mais para o começo de 2024. Então, o segundo semestre realmente ainda vai ser bem complicado. Agora, aproveitando que a gente está chegando aí no meio do ano, né? Rodadas vão continuar saindo, a gente vai ter muita coisa acontecendo, claro, rodada grande da SAMI, então tem dinheiro para negócios que estão rodando bem. Mas acho que de forma geral a gente ainda vai ver um cenário ainda bem restritivo. E é isso aí, fiquem antenados, até a semana que vem para a gente falar mais um pouco do mercado e das últimas rodadas. Muito obrigado, Brigato, é sempre bom. Muito obrigado, Brigato, né? Esse aí é aquele trava-línguas, né? Sempre muito bom contar com a sua análise, com a sua visão de quem está acompanhando sempre tudo aqui no Investidores VC, no nosso podcast Big Deals. É uma honra poder contar com a sua presença. Fechamos, Aninha? Fechamos a sexta-feira. E para o pessoal acompanhar a gente em todas as plataformas, seguir, comentar, marcar, o que a galera tem que fazer? Vocês podem continuar acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais, @InvestidoresVC em todos os canais. Estamos no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, YouTube, TikTok, Reels. Então, continue acompanhando a gente. @InvestidoresVC, @Muripinho. Marca, comenta e compartilha, que a gente adora acompanhar e ouvir os nossos ouvintes, ver o que vocês estão fazendo. E lembrando que não só o Big Deals Notícias toda sexta-feira, agora a gente também tem toda quarta-feira o Big Deals Talks, onde o Amuri conversa aí um bate-papo super legal com grandes figuras aí do mercado para falar sobre os seus próprios Big Deals, o que trouxeram eles para o mercado, negócios, empreendedorismo. Então, uma série de conteúdos muito bacana toda quarta-feira, com cortes também nos outros canais. Então, fiquem de olho, acompanhem, porque tem muito conteúdo bacana por aí. Acompanha a gente, não percam nada e até o próximo episódio, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.